Título da lição e verso, quem me ajuda? Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por Hum, esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Filha, o texto é de Efésios 5, parte central do texto. Nossa análise dessa manhã está nos textos aí de Efésios 5:1 até Efésios 5:21. Esse é o pacote aí de textos para nossa reflexão nessa semana e para a reflexão hoje na recapitulação da lição. Algumas coisas interessantes sobre essa abordagem de Paulo em Efésios 5. Se a gente olhar para a lição anterior, na lição anterior a gente viu vários elementos práticos da vida humana em justaposição ou em oposição até no formato que Paulo escolhe escrever de aspectos positivos e aspectos negativos, reforçando a ideia. Na lição dessa semana, a gente continua a apologia ou esse olhar para as questões práticas da vida do cristão, mas, em particular, Paulo traz algumas coisas que têm tudo a ver com a questão cultural da época em que Paulo vivia, e principalmente a questão cultural da região, do lugar da Ásia Menor, da influência grega na Ásia Menor, e parte dessa influência ligada a alguns aspectos da religiosidade do paganismo antigo. E isso está presente na exortação de Paulo em Efésios capítulo 5. Então, para a gente entender Efésios 5, a gente precisa resgatar um pedaço dessa cultura e aí vai entender por que a ênfase de Paulo em certos aspectos de maneira repetitiva, tanto no capítulo 4 quanto no capítulo 5. Vamos pelo começo do texto, Efésios capítulo 5, verso 1, e para facilitar a vida dos dois ali, eu vou ir lendo daqui, para eles não precisarem ficar correndo com som ali. Então eu vou por aqui. Semana que vem a gente volta na inclusão do desenho de todo mundo lendo o texto. Então, Efésios 5, verso 1, o texto começa assim: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Essa primeira parte do texto, que é a introdução, na realidade, do capítulo 5, ela traz algumas coisas igualmente típicas da cultura grega. A primeira delas é a frase que Paulo escolhe para começar. Ele aponta na direção de que sejamos imitadores de Deus como filhos amados. Essa questão da imitação é algo bastante compreensível para um grego. Para nós, por alguns aspectos. Por exemplo, se Paulo usa o aspecto de serem imitadores de Deus como filhos, isso é compreensível para todos nós. Ele é acultural essa questão. Os filhos imitam seus pais em vários aspectos no processo de desenvolvimento. Mas Paulo traz algo que, na palavra que ele escolhe, que é essa palavra de mimetização, ele escolhe algo que é típico de um ponto central da academia grega, que é a oratória. E dentro das lições de oratória grega, uma das lições para oratória era a imitação dos mestres. Então, para você ser um grande orador na Grécia, tinham três lições básicas que você tinha que seguir. A primeira delas é aprofundar-se na teoria. A segunda delas, imitar seus mestres. E a terceira delas, praticar isso que você viu na imitação, constantemente, até que isso vire a sua forma de ser, vire a sua forma de agir. Então, esse modelo de olhar, essa forma de imitação, é algo compreensível para boa parte dos gregos, mas principalmente para os gregos acadêmicos, para os gregos ligados à parte acadêmica da Grécia. E é interessante Paulo usar essa referência como introdução, porque na sequência ele vai dar o modelo causal dessa imitação. Ou seja, por que que eu devo imitar a Deus como filho amado? Ele dá a referência. A referência é porque Deus também tem um filho, e este, que é o filho de Deus, fez algo, e é este algo que deve ser imitado. Qual é este algo? A imitação deveria apontar principalmente na capacidade de amar e na capacidade de perdoar, as duas ações de Cristo listadas no verso 2. Ou seja, todo cristão deveria se representar na sociedade em que estava pela característica do Cristo.
Ele era filho de Deus, imitou a Deus e, na imitação de Deus, amou o mundo, entregando-se e perdoando o mundo. Portanto, o cristão deveria reproduzir esse mesmo tipo de comportamento, amor e perdão. E isto subiria a Deus em aroma suave. E aqui Paulo empresta algo que é típico do Velho Testamento, que é a noção de sacrifício. Os sacrifícios ofertados no altar acendiam em cheiro suave a Deus, e esse cheiro suave agradava a Deus. O sacrifício feito em gratidão e em perdão era agradável a Deus. Ou seja, a vida do cristão em amor e perdão é uma vida de sacrifício. Por que será? Há duas razões para isso, isso estava na lição anterior. As razões para a vida do ser humano em amor e perdão ser sacrifício é que isso é contra a natureza humana. A natureza humana, ela é, por consequência do pecado, vingativa, rancorosa. E, portanto, amor e perdão são antagônicos ao modelo da natureza humana. E por isso, viver em amor e viver em perdão é, de certa forma, um sacrifício, só que é o sacrifício que sobe em cheiro suave a Deus. Com essa base introdutória é que Paulo vai descrever o restante do texto. O restante do texto está dividido em dois blocos principais, um que vai aí do 3 até mais ou menos pelo verso 8, e outro que vai do verso 10 até o fim do pacote. O que está nesse texto que chama a atenção também na cultura grega? Paulo começa assim no verso 3, mas a impudícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos. Nem a conversão torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, e andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em bondade, justiça, verdade, provando sempre que é agradável ao Senhor. Por que Paulo traz essa referência e tem essa insistência nesses dois pontos de ancoragem? Aquilo que é agradável a Deus e aquilo que é desagradável a Deus. A impureza humana e a santidade em Deus. Paulo está na Grécia e tem uma cultura influente em Paulo. Essa cultura que influencia Paulo remete aos antigos filósofos da Grécia, que ilustravam o ser humano exatamente com essa visão dual. A virtude, a vergonha, ou a virtude e o mal. Toda a cultura da Grécia era pontuada em cima dessa dualidade, desde teóricos como Platão até mesmo Aristóteles. E mesmo antes de Platão, você já tinha essa abordagem da teoria das virtudes. Tanto que um dos modelos de ética presentes na ética formal é a ética das virtudes. Qual é o problema com a Grécia? O problema com a Grécia é que ela, além de dualizar os aspectos do bem e do mal, ela dualiza o ser humano dentro desse aspecto. E uma das propostas é que o ser humano é composto de duas dimensões, uma dimensão física e uma dimensão imaterial. No cristianismo, isso se incorporou com a ideia de corpo e alma. Na cultura grega, a ideia de mundo material, mundo imaterial. Qual é a apologia que Paulo está fazendo aqui para a gente entender o que Paulo está repetidas vezes falando em Efésios? Ele está dizendo para as pessoas: olha, não embarquem neste modelo teórico, porque isso não é o que Deus enxerga. Porque na Grécia surgiu um desenho agnóstico de pregação, e esse desenho agnóstico propunha que aquilo que eu faço no corpo não afeta o espírito. Aquilo que eu faço na estrutura corporal não afeta o mundo imaterial. Portanto, é incorreto bloquear qualquer desejo da carne. É incorreto fazer com que as pessoas ajam no sentido de repressão. Porque aquilo que se faz no corpo vai se perder no corpo, que é mal. Aquilo que se absorve no espírito permanecerá íntegro,
por toda a existência depois que o corpo se desfizer. E isso virou um modelo doutrinal, um modelo de prática dentro da Grécia. O problema é que esse modelo doutrinal adentrou alguns cristãos que também tinham visão gnóstica e adotaram esse modelo de crença. E, consequentemente, aquilo que se faz no corpo fica preso ao corpo, não afeta a alma, desde que, como sujeito voltado para as questões das virtudes, eu entenda que eu devo manter a mente íntegra, ainda que o corpo não. E essa cisão passou a ser a prática, tanto na Grécia quanto em parte do cristianismo. Parte disso você vai enxergar quando lê o livro de Coríntios. Toda a discussão de Paulo em Coríntios tem a ver com, aos Coríntios, tem a ver com essa discussão de corpo e alma, o que se faz no corpo e a pureza do corpo, versus aquilo que acontece no espírito. Visão grega. Paulo não tem essa visão. Para Paulo, o ser humano é íntegro, uno e indivisível. Portanto, o todo do ser humano deve ser preservado na pureza de doutrina, na pureza de prática. E é disso que Paulo está falando quando levanta essas questões. Por que Paulo olha para isso com tanta preocupação? Por todos os lados que você olhasse a igreja cristã da Grécia, a pressão externa de comportamento era essa. Por exemplo, se você pensasse a religiosidade grega, ela estava pautada no modelo da prostituição. Os templos gregos, boa parte deles, eram recheados de sacerdotisas que nada mais eram do que prostitutas em um grande prostíbulo chamado templo. E o recurso adquirido dessa prática era usado para a construção de novos templos e novas imagens e estátuas ou homenagens aos deuses. Tanto que o templo de Corinto foi construído dessa forma, com o dinheiro arrecadado da prostituição de outros templos. E se construiu um templo a Afrodite como demonstração de gratidão a esta prática. Na própria teoria grega, se você vai ler a história da Grécia, você tem referências dessa natureza. Nenhum jovem deve ser reprimido nas suas práticas e desejos, porque isso seria algo contra a fé. Afinal de contas, a estrutura do corpo deve ser satisfeita para manter a pureza do espírito. Esse era o desenho teórico. Qual é a preocupação de Paulo, quando ele repete insistentemente com a igreja estas questões? A primeira das preocupações de Paulo é que as pessoas enxerguem que esse modelo é uma adulteração do modelo divino. A segunda coisa é a percepção de que o ser humano é íntegro e, portanto, aquilo que se faz no corpo afeta a mente. Aquilo que se faz na mente afeta o corpo. E ele joga nessas duas dimensões o seu texto. Ou seja, não se detenham em palavras frívolas, em piadas indecentes, em discussões de assuntos que não fazem sentido, porque ainda que vocês não os pratiquem, aquilo muda o seu modelo mental e você se aproxima da prática. Ou seja, quanto mais você fala de algo, mais o seu modelo mental se torna parecido com aquilo que você fala, até que isso se torne tão parecido que a prática se torne natural. E é essa advertência que Paulo faz nessa parte inicial do texto. Por isso, a alusão a imitem a Deus. Na mente de Paulo, o que ele está enxergando com essa frase? Paulo olha, se eu sou cristão, obviamente eu fui transformado à imagem e semelhança de Deus. O que significa que a minha prática deve ser tão parecida com a de Deus que quem me veja, veja Deus. Ainda que ele saiba que isso é utópico, ele mesmo diz isso em Romanos, a vida do cristão deveria ser nessa direção, para que quem olhasse para o cristão visse o contraponto da cultura grega. E, aliás, esse é o maior impacto do cristianismo na Grécia, porque o cristianismo inverte a lógica grega por completo e faz uma abordagem distintiva da filosofia vigente. Não só grega, mas greco-romana, porque os romanos incorporaram essa parte da prática grega na sua forma de viver. Tinham outro desenho filosófico religioso, mas incorporaram essa prática dual e essa percepção da sensualidade como uma simples extravagância do corpo no sentido de fisiologia humana.
A segunda coisa que Paulo aborda, quando a gente vê a sequência desse texto, é que ele diz que nós éramos trevas e nos tornamos luz. Ou seja, não somos filhos da luz, nem filhos das trevas. Nós ou somos treva ou somos luz. E isso é importante na forma como Paulo escreve, porque ao dizer que somos luz ou somos treva, a causa do pecado em nós e nos outros é direta. Ou seja, nós não somos consequência de algo, nós somos causa de algo. Então, se somos luz, somos causa da luz. Se somos treva, somos causa da treva. Isso é bem diferente do vitimismo típico do modelo grego. Ou seja, nós não somos fruto de algo, nós somos a causa de algo. Ah, mas eu herdei o pecado como herança de Adão. Até eu posso dizer isso como modelo original de tese. Mas a existência em pecado e a ação em pecado é causada em mim, e não por uma consequência externa. Porque, caso contrário, tudo ficaria fácil de se justificar. Ou seja, Paulo responsabiliza o cristão pelo que ele é. Você é luz, não é filho da luz. Por ser luz, o que acontece? E aí vem uma outra questão que Paulo abre nessa discussão, que é a sequência do texto. Olha como ele continua o modelo. Ele diz assim: provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. O que Paulo está dizendo aqui nessa frase ou nesse fraseado filosófico a respeito de luz? Bom, volta ao começo. Se eu sou luz, tudo que vai estar em volta da gente se torna o quê? Iluminado e, consequentemente, pode ou não se tornar luz. De quem é a decisão de se tornar luz? De quem está em volta, porque eu já escolhi ser luz. De onde Paulo rouba ou empresta essa questão? Também isso é parte da cultura da Grécia, ou parte da cultura daquele mundo da Ásia Menor. Se você pensar no que são os mercados da Ásia Menor, a maior parte dos mercados da Ásia Menor, e não é muito diferente nos nossos mercados antigos, são mercados, como a gente diria, fechados, lúgubres, aquela coisa de meia luz, de coisa velha, de mercados antigos. Esse é o desenho dos mercados da época. Quando você vai comprar um produto no mercado, o que você precisa fazer tipicamente neste tipo de mercado, para não ser enganado com algum produto com defeito? É hábito comum, eles pegam o produto e vão para a rua, junto com o vendedor, para olhar o produto no crivo da luz. Se não tem defeito, fecha-se o negócio. Tendo defeito, troca-se o produto. Ou seja, se você comprar dentro do mercado, na meia luz, o que acontece? A chance de você comprar um produto com defeito é grande. O que Paulo está roubando da cena, porque as frases que ele usa têm a ver com esse comércio, é: traga a coisa para a luz e a luz manifesta o erro. E aí uma coisa pode acontecer: a correção do erro ou a manutenção do erro. Isso vai ser uma escolha dali para frente. Mas de qualquer forma, a luz desmascara o erro. O que significa que toda vez que a gente tem erros manifestos na estrutura humana, qual é o melhor jeito de acabar com o erro? Trazer a luz. Porque trazendo a luz, o erro tem morte natural decretada. Ou seja, a melhor forma de lutar contra o erro é trazer o erro à luz. É isso que Paulo está dizendo aqui. A vida da igreja cristã deveria ser uma vida que se opõe ao erro, ou seja, traz o erro à luz. E trazendo o erro à luz, daí para frente a escolha de quem ouviu, de quem viu, de quem percebeu o erro na luz. A transformação não vem da luz. A transformação vem da escolha que alguém faz de receber a luz. A luz é a obrigação de quem a tem, de quem é ser luz. O restante é com quem está do outro lado. Portanto, essa é a apologia que Paulo traz ao cristianismo. Todo cristão deveria ter consciência disso. Ele é luz,
E sendo luz, sua obrigação é trazer à luz todas as coisas. Tudo que é manifesto vira luz. E esse virar luz tem a ver com a transformação da escolha naquele que era treva e agora, pela influência da luz, a treva foi dissipada e ele tem que escolher se continua e passa a ser luz ou se dá um passo atrás e volta a ser treva. E treva propaga treva, luz propaga luz. Diga. Se todos fizessem isso, Uhum. você não acha que seria muito, teria uma perseguição em massa? Não tenho a menor dúvida disso. E você acha então que a gente está se calando, se recuando? Todo aquele que é luz, então todo aquele que é luz e não traz à luz aquilo que deve ser luz, está cometendo um equívoco, de acordo com Paulo, de acordo com Sim, Cristo. mas é, assim, ah, você acha que essa luz ela deve ser feita quando procurada ou é espontânea ou eu posso sair divulgando e como, né, se falava antigamente, as altas vozes, redes sociais. Vamos lá. O que Paulo disse agora? Sim. Repetindo o texto dele. Está bem claro o desenho. Olha aqui. Ó. Provando sempre o que é agradável ao Senhor. Então, minha primeira responsabilidade é ser. Na sequência disso, o que eu faço? Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas da treva. Então, segunda coisa é não participar. Terceira coisa é, antes, porém, reprovai-as. Então, terceira coisa, o que é? Dizer, está errado. Quarta coisa, porque o que eles fazem em oculto, o só referir seria vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Portanto, qual é a minha obrigação? Minha obrigação é dizer qual é a verdade. Então, se algo é errado, eu tenho que dizer que a verdade é outra coisa. Vou usar um exemplo bem típico, bem recente, inclusive. Nós temos uma apologia crescente, e ela é nítida no mundo inteiro, a, por exemplo, as questões de ideologia de gênero. Isso bateu a tal nível nas discussões que um sujeito se sentiu incomodado porque ele é luz. Eu não tenho dúvida disso. Esse sujeito chama-se Mark Finley. O que ele fez? Fez o que precisava fazer. Abriu a Bíblia, falou: eu não posso ficar quieto vendo treva. Com toda a polidez necessária do cristão, com todo o carinho necessário do cristão, ele fez o quê? Gravou um sermão, publicou no YouTube e falou: essa é a verdade. Ela é dolorida para alguém? Sim. Ela pode causar estranheza para alguém? Sim. Mas e se eu não disser a verdade, eu não cumpri minha missão. O amor cristão recebe o pecador como está, mas ele não diz para o pecador que o pecado não é pecado. Portanto, o que ele diz claramente no sermão dele: isso é pecado, isso é contra a vontade de Deus, isso está errado. A liberdade de ser permite que você escolha o erro, só não permite que você chame o erro de certo. O certo é isso aqui é errado. Não sei por quanto tempo o YouTube vai manter livre o sermão, mas de qualquer forma, foi o que ele fez. Percebe? Uma coisa é você sair para a acusação do erro daquilo que não compete ao desenho da igreja. Então, por exemplo, eu não tenho que sair para ficar apontando, por exemplo, corrupção, estruturas de roubo de governo. Essas coisas não dizem respeito à igreja. Mas na hora que o governo se posiciona em algo que bate com uma tese bíblica, percebe? Uma coisa é o roubo do sujeito que afeta o sujeito e quem está em torno dele. A outra coisa é a apologia teórica de alguém que afeta a crença das pessoas e a salvação delas. Quando isso ocorre, qual é a obrigação do que está na igreja? Ser luz e apontar isso está errado e instruir a igreja e a quem quer que seja, de forma que o conhecimento da verdade esteja disponível. Esse é o papel da igreja. Esse é o papel do cristão. Então, é só dimensionar essas duas coisas em separado. Agora, quando a gente fala de outro desenho, que é o desenho da vida do cristão, e o seu entorno, então o cristão no trabalho, o cristão na ética, o cristão
Então, nesta questão de entorno, eu tenho uma responsabilidade de que aquilo que exista de erro seja manifesto na luz. Mas eu não tenho a obrigação, no sentido geral, de controlar o mundo e nem de controlar as insanidades de quem quer que seja. Mas aquilo que afeta a verdade, nisto eu tenho uma obrigação com a verdade. Não, o amor é a base com a qual eu faço isso. Sim, sim. Mas qual é o melhor amor? Sim, mas qual é o maior amor manifesto por alguém? Quando eu falo igreja, é o cristão, e não a igreja no sentido formal. Qual é o maior amor que eu posso demonstrar por alguém? A verdade. Esse é o primeiro e grande amor. Uhum. Sim, o resto é o processo do cristianismo, lembra? É amor e perdão. São as duas coisas juntas. Sim, sim. Portanto, se você não tem o amor e não tem o perdão, você só tem a Exatamente. verdade. E a verdade sem o amor e perdão é acusação. Isso não é o papel do cristão. O papel do cristão é mostrar a verdade e acolher no amor e no perdão. Se isso não acontece, não é cristianismo. Por isso, Paulo começou aonde a apologia? Primeiro ele diz: imitem a Cristo, amem e perdoem. O que é amar e perdoar? É ter clara a verdade, ser luz, manifestar luz, clarear o que está fora da luz e acolher para a luz. Isso. Esse é o desenho. Se isso não acontece, não há cristianismo. Deixa eu só ir na ordem para eu não me perder. Elmer ali e você na sequência. Eu não ia falar, mas o grande problema é o seguinte: é que nós, como igreja, assimilamos o politicamente correto. Sim. Então, hoje a gente tem medo de falar. Uhum. Ah, porque eu não, se eu falar eu vou ofender. Se eu falar a verdade eu vou me lindrar. Se eu falar a verdade, então nós vivemos o politicamente correto. Hoje a igreja assume um papel de passividade Uhum. porque não quer me lindrar. Porque se eu falar o que a Bíblia fala, o Espírito de Profecia fala, eu vou estar sendo politicamente incorreto. Esse é o primeiro ponto. O que eu entendi que a pergunta dela, o que eu entendi da pergunta dela é o seguinte: se eu devo me postar de forma proativa Sim, frente às sempre. coisas, ou se eu só vou me manifestar se eu for Sempre proativo. estimulado, entendeu? Então, ou seja, eu vou ter uma atitude completamente passiva. Quando eu for encurralado num canto da sala, aí eu vou falar alguma coisa. Essa que eu entendi que foi a Sim. pergunta dela. O É que espírito essa do... pergunta tem um limite disso, que é Isso. proatividade em que direção? Essa é Ok. só a questão. O espírito de profecia diz o seguinte: se a igreja defendesse as verdades como ela deveria defender, Perseguições seriam a iguais ou piores do perseguição que as... já estaria aqui há muito tempo. Sim, sim, Então, a dúvida que a gente fica é o seguinte: está muito confortável nós não sermos sim. perseguidos. Mas essa perseguição é uma coisa natural ou é omissão minha? Omissão. Esse é o ponto. Eu acredito que essa foi a O que pergunta que Paulo ela está fez. dizendo é que é omissão. Essa foi a pergunta que ela fez, pelo que eu entendi. Sim. O que Paulo está dizendo é isso é omissão. Ou seja, o resultado da passividade do cristianismo é a ausência da luz. Porque passividade é ausência de luz. Então, não há dúvida sobre esse desenho, ou seja, o modelo do cristianismo é toda vez que alguma coisa contrapõe aquilo que é a verdade de Deus, nossa atitude é proativa, ou seja, eu mostro a verdade e ponto. A partir desse momento, a verdade manifesta, há um desenho de escolha: acreditar na verdade e buscá-la, ou refugar a verdade e se afastar dela. Se eu aceito a verdade e busco, manifesta-se na sequência disso o acolhimento e o perdão. Se eu não manifesto a busca, manifesta-se nesse momento a rebelião, e a rebelião não há o que fazer com ela, porque ela será sempre rechaço. Então, o desenho é esse. A gente só não pode confundir isso em relação ao que é a verdade bíblica do que é a verdade social, porque aí é uma outra discussão. E muitas vezes se confunde essas duas coisas. Por isso eu pontuei essa questão de onde está o limite disso, porque você usou um elemento. Redes sociais, manifesta... Existe uma diferença entre eu usar isso para apresentar a verdade, e devo fazê-lo, e eu usar isso para entrar no que hoje está virando lugar comum, que é os debates de fóruns de discussão infindáveis que não vão a lugar algum. Isso não faz sentido. Isso.
Então, o que faz sentido é a verdade propagada e ela tem que ser feita com clareza suficiente para que não fique margem para o erro. Ou seja, eu não posso ser politicamente correto porque o evangelho é politicamente incorreto. Cristo é politicamente incorreto. João Batista é politicamente incorreto. Elias é politicamente incorreto. Ou seja, em qualquer lugar em que estiverem, não haverá paz, no sentido de não haverá zona de conforto. Sempre a verdade estará manifesta. Esse é o desenho. Então, sim, essa é a pergunta e esse é o desenho específico do Evangelho. Diga. Dúvida. Sim, à vontade. Eu fui coportora por 2 anos. Oi? Eu fui coportora Comportora, por ok. 2 anos e ali é uma situação muito delicada que você vai na casa da pessoa para pregar o evangelho, mas você tem que ter muito cuidado porque você está ali falando com uma pessoa que ela tem toda uma vivência, Sim, às vezes está falando com uma pessoa idosa que já viveu uma vida inteira, sendo de uma religião específica, tendo uma verdade absoluta específica. E eu acho que uma coisa que a gente acaba esquecendo quando vai pregar o evangelho, vai falar, é que você está falando ali com outro ser humano. sim. Um outro ser humano que tem as suas percepções, já teve uma formação ali. Então, é uma observação que ao mesmo tempo é uma dúvida de como se portar nesse caso, como que você fala aquilo que você acredita, que você tem como verdade para você, que te faz bem, que faz sentido para você, como você passa isso para outra pessoa sem que aquilo é, de algum modo vai acabar ofendendo, mas tendo em consideração que aquela pessoa ali, ela também tem uma verdade Sim, absoluta para sim. ela. Há pelo menos três coisas importantes na tua pergunta. Primeira delas, para isso ser real, o que eu preciso conhecer? O outro. Então, a primeira grande questão é: eu conheço o outro, no sentido de eu sei qual é o desenho de cultura e história de vida que o outro tem. Essa é a primeira questão. Segunda questão importante na tua pergunta é: a partir do momento que eu conheça isso, minimamente conheça isso, eu consigo saber onde está o ponto de convergência do evangelho para aquilo que essa pessoa traz como história de vida e onde estão as divergências do evangelho para aquilo que ela construiu na história de vida? Porque se eu consigo fazer isso, por onde eu começo? Aí vem a terceira parte importante da sua pergunta. No momento em que eu sei qual é o ponto de convergência e qual é o ponto de divergência, por onde eu começo o evangelho? Pelo ponto de convergência. E do ponto de convergência, eu vou crescendo os pilares, as bases disso, até que a pessoa perceba que existem falas e estruturas comuns, mas existe um momento em que o desvio aconteceu. E a causa do desvio é mais importante do que o desvio. O que muitas vezes a gente se esquece é que é fácil apontar o desvio, porque o desvio não exige esforço. Ele é nítido, ele é visível. Ou seja, se eu vejo uma pessoa que está com a cara suja de óleo, é fácil dizer a cara está suja de óleo, porque isso está visível. O que não está visível é a causa. Por que que a cara dela está suja de óleo? Porque ela ajudou alguém a trocar o motor do carro, porque ela ajudou alguém que estava em dificuldade, porque ela caiu e bateu a cara no chão, porque ela pôs a mão no óleo e não percebeu e passou na cara. A causa exige investigação e exige um processo de incorporação do modelo para você ser parte dele. Isso tem a ver com o que você levantou como ponto inicial da pergunta, que é o humano por trás da causa, o humano por trás do fato. Então, quando eu incorporo essas questões e percebo qual é a causa do desvio, então fica fácil a discussão se tornar objetiva e não acusatória, porque eu vou discutir a causa e não o sujeito. Quando eu não olho para isso, em 99,9% dos casos eu vou estar discutindo o sujeito e suas práticas e não a causa. Por isso, Paulo, o tempo inteiro volta a gente para a causa. Qual é a causa de tudo isso? Houve uma vã palavra, um vã doutrina. Ou seja, a causa é essa. Consequentemente, teve pessoas educadas na vã doutrina, na vã palavra. Portanto, a culpa é de quem? É de quem foi educado ou de quem criou a vã doutrina? Percebe? Ele transfere a culpabilidade para a causa, e aí, discutindo a causa, ele traz um conselho. Qual é o conselho? Não perca tempo na vã doutrina. Perceba que ela está lá e volte para a sanidade do pensamento dentro da verdade. Isso não causa rusgas, ainda que a cultura esteja arraigada em alguém. Agora, quando eu olhar só para a consequência, aí eu produzo
machucados, porque as consequências estão nas pessoas. As causas não. As causas estão fora delas. Então, é fácil discutir as causas, é difícil discutir as pessoas. Essa é a grande dificuldade que eu vejo na pregação do evangelho no sentido geral, individual ou de púlpito ou de qualquer outra forma. É você conseguir separar a causa da consequência. Quando o texto diz ame como Cristo amou e perdoe como Cristo perdoou, Cristo não perdoa pecados. Nunca perdoa. Cristo perdoa pecadores. Ou seja, ele enxerga a pessoa e suas consequências e enxerga as causas. O pecado não pode ser perdoado, tem que ser pago. Mas as pessoas podem ser perdoadas, desde que entendam a causa, percebam o que a causa fez com elas, e aí sim se arrependam da causa, não da consequência. Por que que Judas se enforcou? Porque ele só se arrependeu da consequência. Nunca se arrependeu da causa. Por que que Pedro virou Pedro, o apóstolo? Porque se arrependeu da causa. As consequências já tinham acontecido, não importavam mais. Mas a causa machucava. Porque a causa produziria novas consequências, novas consequências, novas consequências. Ele foi a causa, se arrependeu da causa, se transformou. Judas se orgulhou e falou: não, eu estava certo, eu não podia estar errado. Ou seja, ele não queria mudar a causa. Esse é o drama do que você levantou. Ou seja, é pertinente, absolutamente pertinente. A grande questão é: a gente precisa entender que pregar o evangelho envolve um compromisso pessoal de se envolver. Senão não tem jeito. Senão é só uma fala retórica de longe, olha, o problema está contigo, se vira. Eu sou luz, projetei luz por você, o problema é seu. Não, não é assim. Eu tenho que entender o que está por trás disso. Se eu não entender, não tem resultado. Paulo era alguém que entendia o que isso estava produzindo, e por isso ele incorpora a cultura grega na sua fala. Ou seja, ele vive o desenho, experimenta o desenho e apresenta o resultado. Aí isso tinha efeito. Não quer dizer que não produziu antagonismo, não quer dizer que pessoas não ficaram com raiva dele, porque a escolha, depois de vista a causa, passa a ser do indivíduo. Ou seja, eu posso olhar para a causa, ela está do lado de fora, mas eu não quero mudar a causa, como Judas. E aí vira acusatório. Infelizmente, esse é um dano colateral que não dá para evitar, porque o pecado, ele é uma escolha individual. Você levantou a mão? Diga. Uhum, É levantar as suas opiniões, né? uhum. A sua posição diante de muitas coisas. Mas assim, que eu vejo assim que Paulo está falando aí é que a nossa primeira preocupação, nosso primeiro anseio deve ser o viver, Sim, né? Deve ser o ser luz, para que assim as outras pessoas até se incomodem, pode-se sim. dizer assim, né? Com a nossa luz, com o nosso jeito diferente de ser. Porque quando Jesus passava diante da multidão, as pessoas olhavam e o seguiam, Ele era porque diferente. via alguma coisa diferente. Até os reis, né? Sim. Pessoas poderosas, viam alguma coisa diferente em Jesus. Então, assim, enquanto o mundo não vê alguma coisa assim diferente em nós, é uma mudança radical no nosso viver, no nosso falar, no nosso agir, na alimentação, no vestuário, em tudo, em todos os sentidos da nossa vida. Então, eu vou falar, são pessoas comuns como nós, então não vai Se o levantar evangelho não produziu aquela, transformação, não é evangelho. não vai levantar aquela curiosidade, aquele por que que eles são assim. Uhum. Então, eu acho que nossa primordial preocupação deve ser essa, o nosso viver, como nós estamos vivendo. Nossa opinião, muitas vezes, né, não vai fazer efeito, não vai mudar a ninguém. Só que o nosso viver, sim, Sim, vai fazer diferença. sim. Na realidade, o nosso viver não vai mudar ninguém. O nosso viver só vai provocar as pessoas para descobrir por quê. Daí para frente, a mudança é uma responsabilidade da escolha. Mas, de qualquer forma, tem que haver diferença. Como é que Paulo conclui a apologia dele? Ele traz para uma canção, para um hino, que está aqui no meio do texto de Efésios 5, e esse hino é um pedido. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Esse é um hino interessante, porque faz parte da cultura cristã da época, mas também interessante porque ele mostra a sequência do processo. Ou seja, eu acordo, estava dormindo, saio de entre os mortos, portanto, o sono não é um sono qualquer, é um sono que endurece ao nível de estar como morto, e a fonte da salvação é Cristo. Quando ele traz essa questão, ele volta para o desenho anterior. Portanto,
vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, que é o verso que abriu a lição. Por que Paulo volta ao tema depois de colocar o hino bem no centro da apologia? Por que ele repete tudo outra vez? Por uma razão simples. Se ele não fizer isso, as pessoas esquecem. A questão de ele repetir é simplesmente para mostrar: o assunto é grave, o assunto é delicado, o assunto é fácil de eu esquecer e é bem fácil eu retornar às práticas. Portanto, o que é viver com sabedoria? Viver com sabedoria é não baixar a guarda. Então, o que Paulo está o tempo inteiro batendo na cena é: não baixe a guarda. Quais são os dois elementos onde Paulo ataca a questão do baixar a guarda? Na realidade, três elementos, só para a gente fechar o desenho. Primeiro elemento, então, tudo aquilo que tem a ver com a sensualidade humana, que era algo típico da cultura grega e não diferente no mundo atual, apenas a justificativa é que mudou. Na cultura grega, a justificativa era religiosa, na nossa cultura, a justificativa é não ter justificativa. Ou seja, faz porque quer fazer, todo mundo é dono do seu nariz, meu corpo, minhas regras. Ponto. Ou seja, é o mesmo desenho, só mudou a justificativa. Segundo elemento que Paulo traz, que é problemático e que é fácil de esquecer e de baixar a guarda: ser levado por qualquer vento de doutrina ou qualquer abordagem superficial ou politicamente correta da doutrina leva à licenciosidade. A conversa frívola resultante dessas vãs doutrinas e desse acostumar-se a ficar na superficialidade das coisas leva ao pecado. Essa é a segunda questão. Qual é a terceira que Paulo levanta? A terceira, ele busca de Provérbios, e ele traz lá de Provérbios um líquido brilhando na taça. Ou seja, Paulo traz a bebida como um dos elementos que acompanha os dois primeiros. Ou seja, as conversas frívolas em todas as suas direções, em todas as suas dimensões. A vã doutrina em todas as suas direções e vãs e dimensões. Atrelada à licenciosidade em todas as suas dimensões, tem como suporte aquilo que rouba da gente a centralidade: a embriaguez, a bebida. É interessante Paulo trazer esta apologia no mundo grego, e mais interessante ainda é a gente viajar 2000 anos na história e ver essa apologia hoje. É o mesmo desenho. Ou seja, a sustentação daquilo que faz eu perder os freios é tirar os freios. O freio está na parte frontal do cérebro, lobo frontal, e o lugar central de atuação de qualquer elemento entorpecente, seja ele droga lícita ou não lícita, é aqui. Ou seja, eu tiro os freios. Eu tiro os freios. O que Paulo propõe como antídoto a isso? Em lugar de buscar esses elementos que entorpecem a mente, tiram os freios e te permitem a licenciosidade, encha-se do quê? Do Espírito. O que é encher-se do Espírito? É ser guiado por o que resolve a tua pergunta. Ou seja, como é que eu consigo ver o outro? Quando alguém sopra atrás de mim, dizendo, o outro é isto. Por que Jesus tinha a palavra certeira? Por que Batista tinha as palavras certeiras? Por que os profetas tinham as palavras certeiras? Parecia até que liam as mentes das pessoas, embora não o fizessem. Alguém sempre soprava para eles o que essas pessoas precisavam. O que essas pessoas estavam buscando. Quem elas eram. Seja no sentido de ter que dizer o que você está fazendo é pecado, seja no sentido de dizer, você está precisando disso aqui, o que eu posso fazer por você. Porque tenha sempre alguém soprando atrás deles a voz, esse é o caminho, ande nele. Portanto, se a gente começa pelo começo do processo, imita Cristo, imita Deus, naquilo que Cristo fez. Se a gente continua o processo, se aprofunda e se aferra na palavra e escolhe viver na sabedoria, o resultado será esse. Se a gente distancia disso, todos os percalços do caminho serão a continuidade da vida, o continuismo da vida. Eu espero que a gente, entendendo isso, porque já é a terceira lição que a gente olha para esse mesmo fenômeno, entenda por que Paulo está tão preocupado com essa questão. Porque a base de sustentação da igreja cristã, era essa. Se não fizesse isso, aí literalmente a igreja se dissolvia e se moldava ao desenho do mundo, que é exatamente o que a gente assistiu no sincretismo religioso que se deu a partir da Grécia e Roma com o cristianismo.
A igreja baixou a guarda nos seus elementos, se tornou licenciosa, a igreja cristã se tornou licenciosa, se tornou apelativa, caminhou por doutrinas espúrias, e é o que a gente assistiu durante os últimos 2000 anos de história no cristianismo. Portanto, a apologia de Paulo tinha uma razão de ser. Isso estava por acontecer e aconteceu. A pergunta é, o que o remanescente faz sabendo disso? E essa é uma pergunta que fica para a próxima parte do texto do capítulo 5 e o capítulo 6 de Efésios. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos porque apesar das circunstâncias e dificuldades impostas pelo pecado, temos uma noção clara da verdade que se expressa na luz da tua palavra. Te pedimos que o poder do Espírito age em cada um de nós para que sejamos luz e para que com isso pessoas sejam atraídas ao Evangelho e principalmente percebam a verdade num mundo de tantas variações e mentiras crescentes em que vivemos. Dá, Senhor, que possamos, na prática da luz, na prática da verdade, influenciarmos pessoas e abreviarmos a tua vinda e, se possível, ainda vê-lo voltando em nossa geração. É o que lhe pedimos por Jesus. Amém.